Mas uma preocupação específica está com os volantes do Vasco. Os volantes do Vasco não têm marcado bem, principalmente quando Yuri, volante cruzmaltino, não está em campo. O Yuri ontem não participou, vetado com um problema no tornozelo, e o Vasco começou o jogo com o Matheus Barbosa e também com o Juninho. Logo depois entraram Matias Galaça e MT. E o time caiu demais. Aliás, o Galaça, que já havia sido criticado pelo torcedor, por nós também, no jogo de domingo contra o Boa Vista. Não deu aquela marcação, aquela fechada de caminho para o atacante do Boa Vista, que conseguiu fazer o cruzamento. E o outro entrou nas costas do Everton e fez o gol de empate aos 39 do segundo tempo. Cochilo, falta de marcação, falta de posicionamento. E o torcedor, é claro, faz as suas críticas. E a gente também. Como eu disse ontem na abertura, no pós-jogo, marcação é treinamento, é posicionamento. Não dá para ser tão forte na marcação, correr como um cachorro largado na praia, como diz o nosso Vaguinho, nosso Wagner Pinto, sem ter uma diretriz, como acontece principalmente com o Matias Galaça. O que acontece? É parte física? É cedo para cobrar desses jogadores? E como corrigir isso? Nós hoje pedimos à assessoria de comunicação do Vasco um contato e uma entrevista com o Matheus Barbosa, que fez um ótimo jogo ontem. Diferente da estreia, quando ele entrou meio fora de ritmo, ontem já foi bem, já marcou, até ficamos preocupados do fato dele ter feito uma falta dura num carrinho, ter tomado um amarelo e logo em seguida fez outra. Por sorte teve a marcação de uma falta anterior, porque ele poderia ter sido expulso. Mas, por exemplo, o terceiro gol do Vasco, gol do Nenê, um lançamento primoroso do Matheus Barbosa para o Nenê marcar o gol. E a gente vai ouvir o Matheus Barbosa aqui no AVNews para a audiência do canal Atenção Vascaínos. Primeiro, ele fala como se sentiu jogando desde o início da partida. Me senti bem. Primeira partida aqui com a camisa do Vasco da Gama, iniciando o jogo. Claro que ainda tem bastante a evoluir, principalmente fisicamente, mas por ser a primeira partida, me senti bem. As pernas responderam, pude aguentar bastante tempo do jogo ali. E o mais importante é que a gente conseguiu os 3 pontos, né? Para a gente entender, para o torcedor, para você que está ligado na gente, jogar de primeiro volante, aquele que fica mais ali perto dos zagueiros, jogar de segundo volante, um pouquinho mais à frente, tem muita diferença? O Matheus Barbosa vai dizer, se para ele jogar lá atrás ou jogar um pouquinho mais na frente, faz muita diferença, hein, Matheus? Então, sobre a questão do primeiro ou segundo volante, acredito que os dois têm funções de ajudar a equipe, independente de qualquer coisa, né? Claro que jogando como segundo volante, você tem um pouco mais de liberdade de chegar ao ataque, de ajudar os meias e os atacantes. E jogando de primeiro você tem um pouco mais de responsabilidade de ajudar na questão defensiva, proteger a zaga. Então, acho que muda pouca coisa, porque no final das contas, hoje em dia no futebol brasileiro, tanto o primeiro quanto o segundo tem que marcar e atacar. Mas quando é definida essa função, acaba que o primeiro se preocupa um pouco mais de defender e o segundo um pouco mais de ajudar na criação. Ele ontem jogou um pouco mais preso, apesar de ser muito bom jogador, chegando. E jogando mais preso, tem que marcar ainda mais, tem que ser um cão de guarda, como gosta de ser chamado o volante titular Yuri. E ontem preocupou, porque ele tomou o amarelo, como eu disse, e depois por pouco não tomou o cartão vermelho. Ele fala sobre essa situação. Então, quando eu cheguei aqui no Vasco, deixei bem claro ao professor que eu poderia atuar tanto de primeiro como segundo volante. São posições que já atuei durante a carreira. Claro que nos últimos anos venho atuando mais como segundo, mas acredito que eu possa contribuir também jogando como primeiro volante. Assim como foi ontem, acredito que não somente eu, mas toda a equipe fez uma boa partida e graças a Deus a gente conseguiu os 3 pontos. Então, é claro que o jogador fica um pouco com mais atenção quando está amarelado, né? Porque ninguém quer deixar a equipe na mão, né? Então, claro que a gente fica mais atento e procura não cometer tantas faltas. Tanto é que, pelo que eu me lembro aqui, acho que no segundo tempo eu não cometi nenhuma falta e até a parte que eu joguei ali, que foi até o meio do primeiro tempo, onde acabei sendo substituído,
a gente vinha protegendo bem, mesmo amarelado, a gente não deixou de proteger a frente da zaga. Então, assim, independente se eu vou jogar de primeiro ou segundo volante, vou procurar dar o meu melhor para poder ajudar o Vasco. 3 jogos, 5 gols marcados. Matheus Barbosa fala se a crítica aos volantes é justa nesse instante. Sobre a gente ter tomado 5 gols em 3 jogos, claro que não era o que a gente gostaria. A gente vem trabalhando bastante no dia a dia para seguir evoluindo, mas é uma equipe nova, né? Então a gente ainda está buscando entrosamento, a gente ainda está melhorando na parte física, está se conhecendo entre nós mesmos, jogadores. Então, claro que é uma coisa que a gente vem batendo na tecla aí para a gente melhorar a cada dia. É uma coisa que a gente vem se cobrando bastante internamente para a gente tomar menos gols, porque se a gente tomar menos gols, a gente fica mais próximo da vitória. Então é uma coisa que a gente já vem se cobrando e a gente está trabalhando bastante aqui para poder melhorar nisso. E acho que com o tempo aí a gente se entrosando cada vez mais, as coisas vão ficar mais fáceis para a gente sair com as vitórias e, se possível, sem tomar gol. Vamos esperar como vai estar Yuri Lara, porque a gente vai falar dele no segundo bloco. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com o jogador e também com o departamento médico do Vasco. A gente vai trazer informações sobre o volante Cruz Maltino. Agora, não há dúvida alguma, gente, o início do ano é muito melhor, pelo menos do que os últimos 2 anos. Se não, vejamos, tá aí, em 2020, o Vasco começou o seu ano com 5 partidas assim: 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas em 2020. E em 2021 foi pior ainda. 5 jogos foram 2 derrotas e 3 empates. Não há dúvida, diferente do que foi nos 2 últimos anos, agora a coisa deu uma crescida.